Olá, hoje eu vou falar por que eu defendo que todos os órgãos públicos têm que ter seu próprio código de conduta. E ao final dessa conversa, eu acredito que você vai estar concordando comigo. Meu nome é André Lorenzetti e aproveita e começa a me seguir aqui, que eu falo sobre temas que poucas pessoas têm coragem de falar de forma franca e direta. Primeiro, para falar de código de conduta, de onde surgiu esse conceito, essa história? No passado, os homens, a humanidade era regido pelas regras morais ou os conceitos morais. Mas enquanto eles não foram organizados em códigos, como se fala, então, como se fossem leis, documentos, não podia ser falado que era um código propriamente dito. Os primeiros que se tem história, por exemplo, foi o Código de Hammurabi, 1780, que era o olho por olho, dente por dente, e um pouco antes, os 10 Mandamentos, que foram escritos ou recebidos por Moisés. Os 10 Mandamentos são muito claros o que não se pode fazer. Então, o que o povo judeu não podia fazer: não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Então, é o primórdio realmente de um código de conduta. O tempo foi passando e, bem mais recente, essas coisas foram aperfeiçoadas, primeiro, pelas profissões, as organizações profissionais. Então, os médicos passaram a ter seus códigos de ética, como são chamados, advogados, jornalistas e outras profissões. E por que por profissão? Porque a importância do código de ética ele será adequado àquele grupo. Então, os médicos vivem no seu dia a dia profissional questões éticas ou questões comportamentais que outras profissões não vivem. Então, ele tem que ter um documento direcionado à realidade dele. E depois, há algumas décadas, aí surgiram os primeiros códigos de conduta das empresas. As empresas começaram a perceber que elas precisavam deixar claro também algumas regras do que pode e do que não pode, do que é esperado do comportamento de todos os seus empregados, acionistas, conselheiros e muitas vezes até dos fornecedores da parte externa. Isso é um código de conduta, resumidamente. E mais recente, a partir de 2014, mais ou menos, surgiu o chamado Código de Compliance, ou Compliance, que vai mais a fundo na questão de corrupção. E por que 2014? Que é quando entrou em vigor a chamada Lei Compliance, ou Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, que inclusive foi graças a essa legislação que a Operação Lava Jato chegou aonde ela conseguiu chegar, agiu da forma que ela conseguiu agir para trazer luz, trazer à tona o maior esquema de corrupção que já existiu no nosso Brasil, né? Nunca antes na história desse país nós tínhamos visto um esquema de corrupção tão complexo como era. E qual foi a importância dessa legislação? Que justamente as empresas passaram a ser responsabilizadas pelas suas atitudes de corrupção junto ao poder público, junto a entes públicos. Então, uma vez que elas eram responsáveis, elas colaboraram para ter suas penas reduzidas. Tá? Então, essa é uma visão rápida histórica. E aí a gente resgata. Então, por que nas empresas públicas, mas a base não é moral? Tem coisa que o bom senso diz que deveria ser. Então, vamos organizar. Primeiro, bom senso. Tá aí uma expressão que eu nunca ouvi ninguém falar que não tem bom senso. Vocês conhecem alguém? Todo mundo tem bom senso, porque é o próprio senso. Né? Cada um tem o seu senso e para ele é bom. Então, contar com bom senso alheio nunca é uma alternativa muito adequada. Né? Questão da moralidade. Vamos pensar, todos os órgãos públicos, aí a gente está falando de executivo, legislativo, judiciário, agências reguladoras, tudo. É uma amostra do que tem na sociedade. Então, tem pessoas dentro desses órgãos que são morais, que são honestas, mas tem pessoas que também não são. Então, contar com esta moralidade, e aí não é assim, então o judiciário é desonesto. Não é isso. Mas dentro do judiciário pode ter pessoas desonestas? Pode, como pode ter pessoas desonestas dentro de qualquer empresa, de qualquer organização. Inclusive, a lei de compliance fala da questão da integridade da empresa. E integridade, até no aspecto mais filosófico, significa aquilo que é inteiro.
Então não se pode contar, por exemplo, que uma pessoa ou uma empresa é meio honesta. Ou ela é honesta ou não é honesta. Ela é meio corrupta. Não, ou é corrupta ou não é corrupta. Ou você pratica algo errado ou você não pratica algo errado. Você não pratica meio algo errado. Né? Então, esse é o conceito de integridade. E aí, contar com a integridade de todas as pessoas não é viável. A não sei que seja um grupo muito pequeno, que você conheça realmente as pessoas. A hora que o grupo se expande, é importante você ter regras claras daquilo que você considera ético. Então, quando as empresas criam seus códigos de conduta, e são códigos de conduta feitos para cada empresa. Por quê? Depende do setor. Você tem questões, assim como eu falei dos médicos, tem questões específicas àquele setor, ao porte da empresa, à localidade geográfica dela, que tem que ser respeitadas. E o segundo é que tem que ser real. Então a empresa, o código de conduta tem que representar os valores e princípios daquela organização. Não adianta uma organização ter valores e princípios A e querer ter o código de conduta B. Não vai funcionar. E tem que ser realmente algo que a direção da empresa, os donos da empresa acreditem, para que isso vá permeando para todos os níveis e seja conscientizado para ser executado. Então é personalizado. E aí eu pergunto, o que é mais importante? Uma empresa privada ter um código de conduta ou um órgão público? Se uma empresa privada comete erros ou tem desvios éticos, o maior prejudicado ali vai ser quem? Os seus proprietários, seus acionistas, o seu dono. No caso do poder público, quem é prejudicado? A população, porque o órgão público, ele, usa o dinheiro da população e dois, ele existe para atender às necessidades ou trabalhar em favor da população. Então não pode haver desvios éticos, desvios de conduta nesses órgãos públicos. É muito mais grave do que na iniciativa privada. Então, o código de conduta, ele diz, basicamente, o que pode e o que não pode, então as condutas desejadas, quais são os valores ou princípios éticos daquela organização. Ele determina, de preferência, qual a punição ou quais as punições para o não cumprimento desses comportamentos. E ele determina também um canal de denúncia, porque não adianta só ter o código e aí alguém observa uma conduta indevida de alguém, denunciar para quem? Porque pode ser denunciado até o próprio presidente da empresa. Então, esse canal de denúncia normalmente é anônimo. Né? Então, esse é um código de conduta completinho. E eu defendo aqui, então, que todo órgão público, e aí estamos falando de todos, o judiciário, o legislativo, o executivo, a agência reguladora, prefeitura, secretaria, tenham o seu código de conduta, a Assembleia Legislativa dos Estados, a Câmara dos Deputados, que diga o que o deputado ou deputada pode fazer, toda a sua equipe, e pode fazer em que sentido? Vamos lá. Começa pelo relacionamento. O que ele pode aceitar? Pode aceitar presentes? Pode aceitar viagens em avião particular? Pode aceitar jantares? Ou ser remunerado por uma palestra em um evento patrocinado por uma empresa? Entendem? Porque às vezes a pessoa não fez algo errado, mas parece que fez algo errado. Essa é uma questão importante, seja para a empresa, seja para órgãos públicos. Tem que ser correto e parecer correto. Ainda mais em órgão público. Então, se a população desconfia que aquele político, aquele juiz, aquele secretário, ele foi favorecido de alguma forma para ter uma decisão, você entra em descrédito. E aí o descrédito é muito ruim. Pesquisas, cada vez sai pesquisa, e teve uma recente agora, da Edelman Trust Barometer, que aponta que a população não confia no governo. E muito da falta dessa confiança vem disso. E outro exemplo que o Código de Conduta deveria ter das instituições públicas, em especial aqui no Ministério Público e Judiciário. Então, se um parente desse profissional presta serviços para uma empresa que está em julgamento ou que o julgamento em andamento pode favorecer ou prejudicar essa empresa, que é cliente do parente, do profissional, esse profissional que é promotor ou juiz, ele deveria se considerar impedido de continuar no caso, porque não é nenhum crime o seu parente atender empresas, clientes. É claro que não. Mas o que não parece correto
É ele, como promotor ou como juiz, continuar no caso que possa favorecer ou prejudicar essa empresa. Entende? Existem questões muito sutis, até crimes mais graves. Então você fala de assédio, assédio moral, assédio sexual, coisas que estão na própria legislação. É importante pensar, então, ano que vem, todas as assembleias legislativas deveriam ter seus códigos de conduta, o judiciário deveria ter. Essa questão surgiu e veja só, eu sou profissional de comunicação corporativa há 25 anos. Nós falamos da importância dos códigos de conduta nas empresas constantemente e nunca nos mobilizamos, nunca vimos alguém levantar essa bandeira falando, e os órgãos públicos? Isso foi passando. E está errado. A quem interessa não ter o código de conduta nos órgãos públicos? A meu ver, só a quem não quer seguir esse código de conduta por algum motivo. E esse assunto veio à tona por causa do STF, né, que o seu presidente resolveu criar um código de conduta e existem ministros totalmente contrários a essa situação. Então é um debate que está quente aí e que eu quis trazer para vocês para a gente ter essa consciência. O que é esse documento? Qual a importância disso? Ele vai trazer realmente mais segurança? Sim, ele traz transparência, traz confiança e deixa claro para todos os profissionais, os funcionários públicos, sejam eles eleitos, indicados, concursados, o que pode e o que não pode ser feito, e se for feito o errado, qual a sua punição. Concorda comigo? Tenho certeza que sim. Eu falei, ao final desse vídeo, estaríamos concordando. Até a próxima.